Olá, meus queridos alunos do nono ano, chegamos, na nossa última atividade, a correção, né, da semana 4. Mas eu vou fazer uma revisão. Antes, só para vocês perceberem a cronologia das coisas. Reparem, neste PET número 3 nós falamos da Revolução Russa, a grande revolução, o grande processo revolucionário do século XX. E nós falamos ali também das possibilidades, né, que a Rússia, na verdade, não tinha para ter uma revolução. O fato é que a revolução fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. E nós falamos também da Primeira Guerra Mundial, lembram? Falamos da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918. E falamos também que depois da Primeira Guerra Mundial, os países estavam todos destruídos. E um país sobressaiu, neste caso, os Estados Unidos da América. Por isso nós falamos da crise de 29, porque os Estados Unidos começaram a produzir, e depois não tinham para quem vender. E aí, isso gerou uma crise imensa. E algumas explicações nós temos, pois depois, como justificativa, surgiram aí regimes totalitários, autoritários, que a gente sabe que era só uma desculpa, né, da crise de 29. Adolf Hitler e Benito Mussolini, surgiram aí como desculpa para criticar, julgar os americanos. Eu não vou falar o sistema capitalista, porque eles também eram apoiados por alguns capitalistas, mas o fato é que Mussolini vai criar um ideal terminador, né, um ideal criminoso, chamado de fascismo. Quais as características? Xenofobia, racismo, preconceito, totalitarismo, unipartidarismo, e não se esqueçam, ser fascista não é ser nazista, mas ser nazista é ser fascista. Pois logo depois, Hitler, em 1923, vai lançar o livro lá, né, Mein Kampf, e vai vomitar umas bobagens naquele livro, dizendo que a raça ariana alemã, e esse livro tem os mesmos pensamentos de Mussolini. Daí então o partido nazista começa a ganhar força na Alemanha e o partido fascista ganha força na Itália. E aí surgem grandes líderes totalitários fascistas. Então vamos começar a nossa correção, né, com esse tema colonialismo, na semana 4. Vamos lá, atividade 1. Tá falando pra gente observar a imagem, vou dar um zoom aqui pra gente poder ter melhor visibilidade. Nós temos aí duas pessoas pomposas, olha as vestimentas dessas pessoas. Então, antes de analisar como um todo, vamos ler a questão. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Gente, a imagem de cara representa o tal colonialismo, né? Que é a partilha, a divisão do mundo ou dos países às nações europeias. Os países europeus queriam dividir o mundo entre eles. Isso ficou conhecido como neocolonialismo. Ter controle. Quem tá na imagem? São europeus. Olha aí, cada um representa um país. A gente não tem condições de falar qual país é qual, né? Mas nós podemos falar com toda certeza. Eles representam europeus, tentando partilhar o mundo entre si. Vamos lá. O que eles estão fazendo e o que isso representa no contexto do neocolonialismo? Já respondi. O que eles estão fazendo? Eles estão dividindo o mundo. Principalmente a África, né, gente? A África. Coitados. Gente, isso é muito sério. Muito sério. A África é um continente que sofreu muito na mão dos europeus. Tá? A África, desde o início lá da colonização romana, né, da conquista de Cartago, a África vem sofrendo saques, a África vem sofrendo de exploração, depois a mão de obra escrava, e depois no século XIX, né, os europeus resolveram fazer isso também. Enfim, é muito triste, mas é isso que está acontecendo, ok? Como o planeta Terra está representado na imagem? Vamos lá.
Gente, o planeta Terra ali é uma massa de muito fácil de ser cortada. O planeta Terra é uma alimentação. O fato é esse: os europeus queriam explorar como forma de se alimentar do planeta Terra, né, ou de lugares que eles tinham controle. De que forma essa imagem se relaciona com o imperialismo? A partir do momento que nós temos nações que se mostram ou se enxergam maiores que outras, nós temos aí um princípio de imperialismo, o próprio domínio, o domínio dessa imagem, né, das pessoas representadas nessa imagem sobre o planeta, tá? Vamos lá, o mapa abaixo, número 2, né, galera? O mapa abaixo representa o colonialismo europeu na África. Analise e logo em seguida responda as questões. Então nós sabemos aqui que cada país está pintado, tingido de uma cor, e essa cor é representada aqui pela legenda, como por exemplo, Alemanha, Bélgica, Espanha, aqui as colônias espanholas, as colônias alemãs, as colônias belgas, enfim. Tudo isso vai ser dividido. Tudo isso é o que nós chamamos de neocolonialismo. Mas vamos entender as questões. Qual o interesse dos europeus no continente africano? Gente, o continente africano é o continente mais rico em extração de minério e pedras preciosas. Tá respondido? Galera. Exploração de minério. Este é o grande interesse dos europeus no continente africano. Depois, logicamente, a mão de obra escrava, tá? Mas principalmente a exploração de minério. Vamos lá, gente. Letra B. Qual país dominou o maior número de regiões? Qual foi o que ficou com a menor parte? Gente, nós temos ali uma disputa muito grande entre franceses, né? A França, que dominou grande parte, e os ingleses, que também tem grande domínio, tá? Mas nesse contexto, os franceses dominaram mais, né, gente? Vamos lá. E quem ficou com a menor parte? Nós vamos ter que analisar aqui, olha, os espanhóis, tem uma pequena parte aqui. Depois nós temos Portugal, também tem uma pequena parte, mas com certeza os espanhóis têm a menor parte de domínio do continente africano. Por qual motivo os europeus se sentiam no direito de dividir o continente africano? Gente, poxa, além de ser de ter a maior quantidade de exploração, o continente africano não se dispunha de uma força de proteção. Na verdade, grande parte do continente africano ainda tinha a sua forma de sociedade tribal, né, sem nenhuma força militar e tampouco governos, né? Então, tendo em vista a possibilidade de conseguir o domínio, os europeus não pensaram duas vezes, tá? Viram a fraqueza da sociedade africana e a possibilidade de enriquecimento. Por isso, eles então se entenderam entre si em dividir o continente entre eles. D. Qual foi a reação dos povos africanos frente ao colonialismo europeu? Muita gente pensa que os africanos ficaram parados, esperando os europeus chegarem. Não. Teve resistência, mas é impossível lutar com armas de fogo, né, tendo uma sociedade tribal, com flechas, escudos. Então, qual é a reação dos povos? A reação foi, a princípio foi a derrota, né? E depois as sociedades africanas se sucumbiram, não tiveram condições de manter a resistência contra os povos europeus, ok? Mas tiveram uma resistência. Vamos lá, 3. Leia o conceito de darwinismo social e responda a questão abaixo.
Darwinismo social é o nome moderno dado a várias teorias da sociedade, que surgiram no Reino Unido, América do Norte e na Europa Ocidental, na década de 1870. Trata-se de uma tentativa de aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos para justificar a política, que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Este conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. Gente, é muito sério, muito sério. Não existe diferença entre pessoas. Nós somos da raça humana, mas fascistas, nazistas, imperialistas diziam que os europeus eram uma raça superior aos africanos por manterem sempre uma política forte, manterem o seu exército, a sua força de proteção e a sua sobrevivência, né? E acreditavam ser diferentes dos africanos, que não tinham uma política forte, não tinham exército e tampouco a prática de sobrevivência que os europeus tinham. Isso é uma prática preconceituosa, mas que existiu. E o tal darwinismo social fez com que várias nações europeias colonizassem. Para vocês terem noção, na Bélgica, os circos, eles mantinham crianças africanas em exposição, como se fossem animais. É isso que eles acreditavam, né? Os europeus acreditavam no final do século XIX. Então vamos lá. O que é darwinismo social? De que maneira ele foi usado para fortalecer o colonialismo europeu na África? Acabei de responder. A partir do momento em que os europeus se achavam uma raça superior, eles então discriminavam os africanos. E a partir deste pensamento chamado de darwinismo social, eles acreditavam que os europeus eram mais fortes por se manterem em uma política, exército de proteção e manterem a sua sobrevivência, acreditando assim ser diferente dos africanos, ok? Por isso, o colonialismo foi fortalecido com esse pensamento preconceituoso, racista, né? E acreditando que os africanos pertenciam a uma raça inferior. Nós sabemos que isso não é verdade. E nós terminamos aí a correção do nosso PET número 4. Firmeza? Eu espero que vocês tenham entendido e, acima de tudo, espero que vocês tenham aprendido, né? Criem forças, tá? Para que a gente possa vencer esse momento juntos e logo estarmos aí olho no olho. Que é isso que todo professor sonha. Eu acredito que vocês também estejam com saudade, assim como nós estamos. Fiquem todos bem. Até a próxima.